Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camun. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens também na AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, compartilhando a nossa transmissão, o programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Interaja pelo 973350038, 973350038. 12:01, pessoal, eu sou Mauro Friesman, hoje é quarta-feira e o nosso espaço aqui sempre com os assuntos neste dia voltados para as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos receber os nossos especialistas que vão tratar desses temas, vão analisar e vão debater os assuntos por aqui. Doutora Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Doutora Aônio, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Doutora Aônio, seu áudio está fechado, pode abrir por gentileza. Vamos lá. Beleza. Abri. Desculpa, boa tarde a todos. Uma honra muito grande poder estar participando com vocês novamente. Obrigado poder contar com você aí mais uma vez para as nossas informações. Também com a gente a doutora Gabriela Mello, ela é alergista, imunologista do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mauro. Boa tarde. Agradeço a oportunidade em nome da ASBAI de estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Gabriela. Eu vou apresentar também a doutora Raquel Andrade, ela é biomédica, esteta, ozonioterapeuta, especialista em estética e saúde integrativa. Doutora Raquel, como está? Bem-vinda e boa tarde. Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês. E fechando aqui o nosso time, na nossa bancada também, a administradora Silvia Herrans, ela é especialista em gestão de saúde, diretora de unidades de saúde de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, sob gestão do INTS, Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, boa tarde a todos e um enorme prazer fazer parte dessa bancada hoje. Muito obrigado pela presença, então, de todo mundo. Vamos iniciar nosso primeiro tema por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento no programa Gente que Fala, às quartas-feiras. Olha, gente, uma nova cepa do vírus da Covid-19 tem chamado a atenção nas últimas semanas e teve os primeiros casos identificados no Brasil. Conhecida popularmente por Eris, a EG5 é uma subvariante da Ômicron, atualmente o tipo mais comum no mundo. Agora, a chegada dessa nova cepa coincide com um aumento expressivo de resultados positivos nos exames de Covid registrados recentemente. O Ministério da Saúde diz que não há motivos para preocupação, mas reforça que a vacinação continua sendo a principal medida para prevenir os casos graves da doença. Doutora Gabriela, eu começo com você a respeito desse assunto. Muito bem, os cuidados de sempre que todos nós aprendemos aí ao longo dos últimos anos, mãos limpas, bem lavadas, higienizadas e vacina no braço, né? Exatamente, Mauro. Isso é verdade. Em meados de agosto foi identificado aqui em São Paulo o primeiro caso no Brasil dessa nova variante, certo? Ela é uma variante da Ômicron, e a Ômicron ela já está inclusa na vacinação aqui no Brasil com a vacina bivalente para o Covid. Então, não é motivo para pânico, pelo contrário, é motivo para apenas alerta e manter os cuidados gerais que a população já conhece, inclusive com a atualização, com os reforços e a vacina, principalmente da bivalente, em dia. Sem pânico, só o chamamento para que as pessoas completem o seu ciclo vacinal e tomem a bivalente nos postos de saúde, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Sim.
para ouvir também a respeito desse tema a Silvia Herranz. Silvia, como é que você avalia aí a chegada dessa nova cepa da Covid e aquelas orientações gerais? Sim, dentro do contexto aqui do INTS em Itaquaquecetuba, temos 3 contratos de urgência e emergência. O CS 24 horas, ele atende pacientes adultos, a UPA, que também tem atendido pacientes com perfil adulto e pediatria, e o Centro de Saúde Infantil com atendimento exclusivo pediátrico. E, sem dúvida, nesse período, a gente tem percebido o aumento de atendimentos para síndromes respiratórias gerais, não somente a COVID, né? A oscilação de clima e temperatura, por exemplo, acomete o aumento realmente dessas patologias respiratórias. No entanto, não chega a assustar ou ser casos de Covid expressivos, né? Tem, de fato, alguns casos que a gente não tinha visto há meses atrás, mas ainda não sobrepõe, obviamente, e que bom que não chega aos níveis que já vivemos e já vivenciamos, né? O INTS, dentro desse processo, e eu fiz parte há meses atrás, né, no ano passado, de hospital de referência de tratamento da Covid na Bahia. Eu gerenciava o Hospital Espanhol, que foi um centro de tratamento exclusivo de Covid na Bahia, mas a gente também teve aqui outros hospitais de campanha em São Paulo. E, sem dúvida, a realidade que a gente viu no passado com a realidade de agora só foi possível, digamos, mitigar a Covid com a vacina. E que bom que as vacinas também estão aí em rumo de uma atualização, e com a bivalente, sem dúvida, a gente consegue viver novamente eras mais exitosas e em harmonia na sociedade. Doutora Aone, a sua percepção sobre esse momento, essa nova cepa do vírus da Covid-19, bem mais fraca, e aqueles alertas necessários, né? Todo mundo aí com a higiene das mãos em dia e com o ciclo vacinal completo também. E um ponto também importante que eu gostaria de frisar aqui é a utilização, continuar a utilização de máscaras, que eu vejo como um exemplo hoje típico. No elevador, eu parecia o único, o elevador lotado, só eu de máscara. Então, o pessoal largou mão das máscaras, da utilização de máscara no seu dia a dia, principalmente quando você está num ambiente fechado, com muitas pessoas, como nos meios de transporte, metrô, ônibus, o elevador, que é um meio que você fica ali fechado, né, sem ventilação. Então, eu creio que é importante a continuação de utilização de máscaras nesses ambientes fechados. Eu vejo muitas pessoas que ficaram com uma síndrome de Covid, como hoje mesmo, um exemplo, uma paciente foi no consultório e com a máscara. Eu falei, olha, você precisa tirar a máscara para eu poder atendê-la, porque senão não tem acesso na sua boca, não enxergo. Então, os cúmulos, os contrapontos, o excesso e a falta, né? E eu vejo também muitas pessoas, às vezes, na rua, utilizando máscara, que eu não vejo necessidade de utilizar máscara em locais abertos. Isso já também é um contrassenso. Mas a utilização de máscaras em lugares fechados, eu creio que continua sendo um meio importante, além dos outros citados, como lavar as mãos. Eu acho importante a continuação da utilização, não só para a prevenção de Covid, como também infecções respiratórias, gripe, que continua solta com essas mudanças de temperatura. Então, eu vejo a importância da continuação dessa utilização. E outra coisa importante, máscara também não é para usar a mesma máscara o tempo todo, né?
você tem que trocar a máscara também, porque senão ela fica contaminada, tá certo? Esse seria o meu ponto. E o uso da máscara, não é, doutora Ônio? Especialmente por aquelas pessoas que são sabedoras de que estão ali doentes, estão com algum vírus respiratório, porque aí o objetivo não é se proteger, é proteger os outros. As pessoas sabendo que estão ali com algum problema de saúde naquele momento, devem fazer isso pensando no próximo. É o que os orientais fazem, né? Eles usam pensando quando estão doentes, quando sabem que tem algum problema, eles fazem isso. É corretíssimo isso. Quem está com doença, eu vejo também pessoas, às vezes, o cara está ruim, está gripado e não está nem aí. Está sem máscara, tossindo. É complicado. É o bom senso. Sim, sim. Doutora Raquel Andrade, sua percepção sobre esse nosso primeiro tema, Covid aí presente com essa nova subvariante da Ômicron e é fraca, evidentemente, mas sempre com alerta para os cuidados. Além dos cuidados tradicionais, né, aumentar a imunidade é crucial, né, para também ter esse aumento da saúde. Então, investir em boa alimentação, suplementação, vitaminas, aminoácidos, minerais, ter uma qualidade de vida, né, uma qualidade de alimentação necessária para você também ter subsídio para esse organismo responder e ter uma imunidade elevada para esse tipo de caso. Bom, gente, finalizado esse tópico aqui, 12h11, você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos aqui para o próximo assunto, dizendo que no último dia 14 de agosto, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, região metropolitana aqui de São Paulo, inaugurou um centro de diagnóstico por imagem sob gestão do INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Esse centro de diagnóstico por imagem tem equipamentos e equipe médica para realizar cerca de 800 exames de ultrassonografia geral e 200 ultrassonografias com Doppler por mês, além de 1.000 exames e laudos de raio-x e 150 exames com laudos de eletroencefalograma por mês, representando aí um importante avanço no sistema de saúde do município, lá de Itaquaquecetuba. Aí a Silvia vai falar a respeito. Silvia, qual que é a demanda por esses exames atualmente em Itaquaquecetuba? Estamos muito felizes dessa notícia, né, dessa inauguração, de fato, em parceria com a Prefeitura de Itaquá. O INTS, ele tem sua missão, tendo em vista que é uma organização social sem fins lucrativos, em promover ações em saúde para a comunidade que aí está, no nosso caso aqui em Itaquaquecetuba. Então, a gente tem já 1 ano e 3 meses aqui em Itaquá e diversos portfólios de ação. Um exemplo foi, em março, realizamos um mutirão de oftalmologia também, com cirurgias de catarata, que foi um excelente, maravilhoso projeto aqui implementado. E agora, em meados de agosto, a gente implantou o centro de diagnóstico de imagem com esses exames que você falou, ultrassom, raio-x e eletroencefalograma. O que é muito bacana, né? O ultrassom, ele tem a possibilidade de fazer ultrassom a nível de corpo geral e também com Doppler, que é uma necessidade, e o eletroencefalograma é a única possibilidade dentro do município a nível SUS que a população pode usufruir. Então, assim, realmente é uma conquista para nós, para a prefeitura e para a população de Itaquaquecetuba. Como é que funciona, Mauro? O paciente, ele vai à UBS mais próxima dele e que seja aquela UBS que ele já faz todo o acompanhamento a nível de saúde, porque a gente sabe que a atenção primária, ela tem o foco na prevenção à saúde. Então, a partir do momento que o paciente ele vai
a sua UBS, que ele já tem um vínculo aqui, vale salientar que ele precisa ser munícipe da cidade de Itaquaquecetuba, ele, a partir do momento em que o médico prescreve algum desses exames de imagem diagnóstica, né, ultrassom, raio-x ou eletroencefalograma, ele já sai com o agendamento para a nossa unidade móvel, Centro de Diagnóstico e Imagem. Então, ele já vai sair do UBS com o seu agendamento, com o seu dia e horário para estar no CDI. Depois da realização do exame, então, e é uma estrutura bem bacana, a gente tem 2 consultórios para ultrassom, um de sala de radiologia e outro de encefalograma. E todos eles, obviamente, com as equipes médicas e assistenciais para o suporte a essa realização de exames. E o mais legal também é que o ultrassom, por exemplo, o laudo ele sai na hora, e do raio-x e do eletroencefalograma, a gente já disponibiliza nesse dia o QR Code para que ele possa consultar o seu exame posteriormente e aí sim retornar para aquela UBS que ele estava em acompanhamento com o médico, para que aí o médico possa definir a melhor conduta para esse paciente. Então, com o Centro de Diagnóstico de Imagem, Mauro, a gente consegue perceber o funcionamento da rede básica da cidade, né, do município, onde que o paciente e o munícipe ele se sente acolhido. Não existe mais, por exemplo, fila de espera de meses para realizar um exame que vai subsidiar uma tomada de decisão. Então, ele consegue realmente aí, saber que tem algo e já conseguir analisar e diagnosticar com mais celeridade para a população. E, sem dúvida, uma importante conquista aí para vocês de Itaquaquecetuba, aí a criação do Centro de Diagnóstico por Imagem, em razão da necessidade de muitos diagnósticos para que sejam feitos, né? Isso depende, de fato, da realização dessas imagens. Eu queria abordar um outro tema com você aí de Itaquá, Silvia, que é o Centro de Saúde Infantil, que completou um ano aí em atividade, né? Quais são os resultados até aqui? Então, ontem a gente teve o grande prazer de completar 12 meses de fundação, de inauguração do Centro de Saúde Infantil. O CSI também foi uma conquista da gestão municipal, e aí desde o início, né, desde a montagem ali de equipe e montagem de capacitação, equipamento, mobiliário, foi já com a gestão INTS. Então, a gente tem, de fato, a ação e uma gestão muito exitosa no Centro de Saúde Infantil. É um centro de saúde que atende realmente só a população infantil de 0 a 14 anos, no contexto urgência e emergência. Em média, por mês, a gente atende 12 mil crianças. Isso ressalta, Mauro, o quão é necessário e essencial ter um serviço específico para a população e para os familiares mesmos que têm o amor de alguém, né? O filho ou filha é nosso amor, né? O nosso fruto, e é o futuro do município, é o futuro nosso, então a gente projeta ali. Então, quando a gente tem algum nível de situação de urgência e emergência, inicialmente, com criança, a gente se desespera, né? Não sabe para onde levar. E ter um centro de saúde infantil é, sem dúvida, uma referência. A gente contabiliza em números uma marca aí de mais de 80 mil atendimentos ao longo desses 12 meses, me desculpe, ao longo desses 12 meses a gente passou a marca de 80 mil atendimentos médicos, 60 mil exames laboratoriais, porque dentro
urgência, né, no CSI, a gente também tem o serviço de laboratório e radiologia. Então, a gente tem uma marca aí de mais de 60 mil atendimentos e o resultado mais impressionante para a gente, que a gente fica muito feliz, é a taxa de satisfação, de aprovação da comunidade, que é de 94%. Então, a gente consegue refletir e ver o quão importante, vital, essencial o CSI faz na vida da população e na nossa também. Muito bem, gente. Olha, 12h21 agora aqui no programa Gente que Fala, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras por aqui. Vamos aproveitar que entramos no assunto da saúde infantil para engatar aqui uma outra questão, um outro tema que a doutora Gabriela vai tratar com a gente. A rinite alérgica é uma doença não contagiosa e que, como outras alergias, pode ser hereditária. Por que eu falei das crianças? Porque a doença é mais comum após os 2 anos de idade e atinge cerca de 26% das crianças, chegando a 30% no caso dos adolescentes. A boa notícia qual é? Que existe tratamento para rinite e, se bem orientado, o paciente pode ter um controle importante dessa doença até a sua remissão dos sintomas, né? Mas antes de chegar a esse ponto, os especialistas dão uma série de recomendações simples para evitar as crises da doença. É um assunto super recorrente por aqui, doutora Gabriela, eu me enquadro nessa estatística, 26% das crianças tem esse tipo de problema, eu vou brincar, sempre brinco com isso por aqui, porque a gente tem que tratar com leveza. Nossas preces para Nossa Senhora da Loratadina, para Santa Desloratadina, para São Budesonida e para os anjos da guarda da Coriza. Haja prece, né? Bom, o que a gente tem de novidade aí? Porque nós, alérgicos, a gente tem rinite alérgica, precisamos saber. Especialmente as crianças. Bom, então a rinite alérgica é uma doença bastante frequente na população, não somente nas crianças, mas em adultos também, certo? Apesar de ser uma doença bastante frequente, ela, infelizmente, ainda é subvalorizada. Significa isso, muitos pacientes que têm acham que isso é normal e não procuram tratamento e buscam ajuda para poder controle desses sintomas, tá? Não é normal uma pessoa acordar corizando, espirrando, com coceira no nariz, às vezes no olho, na garganta ou no ouvido. Isso não é normal. E esses sintomas podem levar a um prejuízo muito grande da qualidade de vida de quem tem. Então, crianças podem ter prejuízo no seu rendimento escolar, adultos na sua capacidade laboral, até de convívio social, a doença ela pode intervir. Então, como eu falei, não é normal ter isso, e o ideal é que o paciente que tenha, em especial se for criança, para poder não evoluir, precisar chegar na fase adulta ainda com sintomas muito recorrentes, é importante que se procure ajuda médica desde o início, tá? Então, nós temos tratamentos medicamentosos, como alguns que você mesmo falou, disponíveis para o controle da doença. Só lembrando, a rinite alérgica é uma doença crônica. Então, quando a gente fala de doença crônica, a gente não fala de cura, a gente fala de controle, certo? E para casos mais graves, mais persistentes, e que tem sintomas muito frequentes, que o paciente não aguenta mais ficar fazendo uso de medicações a longo prazo, a gente tem um tratamento mais específico. E aí é específico do tipo da rinite alérgica, ou seja, não serve para toda rinite. Nem toda rinite é alérgica, mas para os pacientes que têm rinite alérgica, eles podem lançar mão desse tratamento, que é o que a gente chama de imunoterapia alérgica específica. Não é um tratamento novo, esse tratamento já existe há muitos anos, e é o que a gente pode intervir no curso da doença, ou seja, fazer com que o paciente tenha remissão dos sintomas, não precise usar medicação contínua, mesmo após o término desse tratamento.
E existem vários tipos de rinite que não são necessariamente alérgicas. As alérgicas têm mais a ver aqui na cidade de São Paulo, especialmente com a poluição, com os ácaros, enfim, tem a ver com essa situação mais ambiental. Agora, existem, por exemplo, rinites que são gustativas. Determinados alimentos podem causar também, cria coriza, cria espirros, dá a impressão de ser uma rinite causada por ácaro, por exemplo, mas é de um alimento, né? Exatamente isso. Então, a rinite alérgica não é causada por alimentos, certo? O principal causador da rinite alérgica são os alérgenos que ficam no ar, que a gente chama de aeroalérgenos. E dentre eles nós temos o ácaro da poeira, pólen, fungos localizados em mofo, pelos de animais como cachorro, gato, barato. Esses são os principais causadores da rinite alérgica. Quando a gente pensa nos outros tipos de rinite, e existem diversos, rinite vasomotora, rinite gustativa, como você mesmo falou, rinite hormonal, rinite no idoso, rinite que ocorre durante a gestação, enfim, diversos outros motivos. Entre a gustativa, de fato, alguns alimentos podem ser os desencadeantes, mas quando a gente pensa em rinite alérgica, não. São alérgenos que ficam no ar e não alimentos os principais causadores. E o alergista, imunologista, ou seja, a sua área, né, de alergia e de imunologia, cuida de todas essas rinites? Sim, sim. Até porque faz parte do diagnóstico diferencial para a gente. Então, o diagnóstico de rinite, ele é um diagnóstico clínico. Então, a gente vê o paciente, tenta entender qual tipo de sintomas ele está apresentando e aí a gente consegue dar o diagnóstico. Nossa função é tentar identificar se era um alérgico ou não e aí tratar, certo? Se for o caso de uma rinite alérgica, orientar medidas de controle ambiental, na verdade, são medidas de amenizar a exposição àquilo que o paciente tem alergia, certo? E se a gente identificar os outros tipos de rinite, a gente também trata, acompanha e orienta. Até porque há a possibilidade do paciente ter mais de um tipo de rinite, ou seja, a rinite alérgica e a rinite que piora no período gestacional. Isso é muito comum de acontecer, então o próprio alergista, ele sabe, está apto para poder tratar esses tipos de rinite também. Ainda existe, doutora Gabriela, aquele exame que parece ser tão primitivo, né, mas ele é muito eficiente, que você coloca no braço do paciente ali gotinhas, né, de produtos, e aí essas gotas vão ou não provocar uma reação na pele, fazer a identificação do produto que causa alergia? Ainda existe isso? Sim, existe. É um teste muito válido e muito efetivo para a gente, principalmente para o diagnóstico das rinites alérgicas. Esse teste é chamado de prick-teste ou teste cutâneo de leitura imediata. Ali naquelas gotinhas, nada mais são do que um extrato, e é um extrato padronizado, certo? Para poder não ser algo que seja irritativo, onde a gente vai fazer uma pequena fricção na pele para poder ver se o paciente vai desenvolver a reação. Então, só vai ter reação nos pacientes que sejam confirmados com alergia. Muito bem, encerrado esse tópico aqui, então, a gente vai fazer uma parada bem breve para o intervalo aqui do programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador, os nossos entrevistados esperam aqui por enquanto, toma um golinho de água cada um, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal, 12:29. Este é o programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltVia TV da internet e também
pelas redes sociais. Nosso próximo assunto aqui, para os nossos especialistas. Olha, gente, ninguém duvida, né, que o nosso sorriso é o nosso cartão de visitas, não? Ter a boca, as gengivas e os dentes bem cuidados é fundamental para se relacionar com outras pessoas de maneira agradável, além de demonstrar zelo, claro, com a aparência e a higiene, também promove bem-estar, simpatia e boa impressão. E para quem trabalha com a própria imagem, então, o sorriso deve ser perfeito. E por isso, do clareamento feito a laser até a aplicação de facetas de porcelana ultra finas, não são poucas as celebridades que não pouparam esforços para mudar os seus sorrisos. Falamos aqui das celebridades, mas vale para todo mundo, né, doutora Oni? Isso aí. A saúde começa pela boca e o nosso sorriso é o nosso cartão de visitas, né? Realmente, hoje nós conseguimos restabelecer o sorriso das pessoas, melhorar o sorriso muito rápido, com facetas, com clareamento doméstico, clareamento feito no consultório, que a gente utiliza o laser para diminuir a sensibilidade dos dentes. Eu consigo um clareamento para dentes que não tiveram problema com antibiótico em 40 minutos no consultório. É muito rápido. E facetas, lentes de contato de resina, em uma sessão a gente consegue melhorar, resolver o sorriso das pessoas. E com porcelana, em 2 consultas, a gente consegue. Uma para o preparo, é feito o escaneamento, a parte digital, vai para o laboratório confecciona as lentes de contato com um material que é super resistente, que é o disilicato de lítio, e a gente melhora a estética da pessoa muito rápido. E é um trabalho que tem uma longevidade muito grande, dependendo do cuidado que a pessoa tem com esses dentes. Se ela tiver uma boa higienização, essas facetas, essas lentes de contato vão durar muito. E mesmo o clareamento também, uma vez feito o clareamento, ele é para toda a vida. Nunca mais o dente vai voltar a escurecer da maneira que era antes. Normalmente, volta a escurecer um pouquinho se a pessoa faz muito uso de corantes na alimentação, de café, bebidas à base de cola, vinho tinto, mas a gente consegue, em uma sessão com um clareamento doméstico, uma utilização, voltar ao que era antes. E as facetas, a mesma coisa, elas não vão voltar a escurecer nunca. Então, a gente utiliza muito as lentes de contato e facetas para dentes que o paciente na infância tomou antibiótico e esses dentes têm um escurecimento que a gente não consegue clarear. Mas é muito simples e rápido. E o resultado ajuda muito a pessoa a melhorar o seu astral, o seu dia a dia, o sorriso, né? A pessoa vai sorrir sem constrangimento. O clareamento, ele elimina aquela pigmentação que é decorrente de alimentos que deixam mesmo resíduos, o café que escurece, o chocolate, ou ele é capaz de, por exemplo, para aquelas pessoas que têm os dentes muito amarelados, ele também é possível para dar solução para isso? Então, o clareamento ele funciona. Quem clareia os dentes é o oxigênio. É a liberação do oxigênio do produto que a gente utiliza para fazer esse clareamento. Esse oxigênio ele penetra na dentina e ele oxida os corantes da alimentação e oxida também os cromóforos, que são os elementos contidos que pertencem ao dente, que dão a cor para o dente. Então, ele oxida esses cromóforos, esses daí nunca mais vão voltar a escurecer do grau que ele era antes. Se o dente tinha um grau 4 de escurecimento, a gente consegue levar ele para o grau 1, esse dente ele vai voltar 1,5 se a pessoa fizer a utilização de muitos corantes na alimentação. Então, é um tratamento super eficaz, tranquilo, importante, não estraga os dentes. Eu fiz nos meus dentes na década de 90, logo que lançaram esse produto de clareamento. Então, ele não tem problema nenhum para a saúde dental. Quantos anos que eu tenho, inclusive, todos os pacientes, eu não teve um caso de causar algum problema para os pacientes. A única coisa do clareamento dental é que a gente indica o tratamento, só para pacientes acima de 21 anos, e que para não ter problema
desse oxigênio, como a polpa é muito volumosa quando o paciente é mais jovem, para não causar problema para esse paciente, para esse dente desse paciente. E o laser ele é utilizado para não causar hipersensibilidade durante o processo do clareamento. Doutora Aônio, nessa temática, chega a ser necessário um trabalho conjunto, uma interdisciplinaridade, por exemplo, o dentista e até psicólogo. Tem muita gente que tem problemas com os dentes, não sorri porque tem vergonha disso, ou quando o sorriso não é possível esconder, sorri com a mão na boca, enfim, chega a criar problemas emocionais, psicológicos. Há necessidade, muitas vezes, dessa integração entre profissionais? Sim, sempre é interessante essa integração. Mas, normalmente, quando a gente restabelece esse sorriso, essa estética para esse paciente, ele não tem mais problema no sorriso. A gente revitaliza esse sorriso da pessoa, rejuvenesce. Então, se ele tinha um constrangimento, ele deixa de ter, né? E não tem idade, isso indifere para a realização do procedimento. A indicação é pacientes acima de 21 anos, tanto para lentes de contato, quanto para clareamento dental, que o dente já teve a sua extrusão total na arcada, que a gente pode começar a intervenção. As lentes de contato, doutora Aônio, ou as facetas, elas são indicadas sempre com essa função estética ou, em alguns casos, até do ponto de vista funcional mesmo dos dentes? Também funcional. Para pacientes que comeram os dentes, a gente chama paciente que comedor de dente. Ele tem bruxismo, desgasta os dentes. Então, as facetas laminadas, as lentes de contato, a gente devolve função para esse paciente, devolve para ele a dimensão vertical da face que perdeu, devolve guia de mastigação, guia funcional, quando faz os movimentos mastigatórios. Como eu citei antes, esse material que a gente utiliza hoje é super resistente, que é o disilicato de lítio, que ele é muito mais duro até que o esmalte dental e muito mais resistente do que a porcelana dental, sendo ele também um material cerâmico. É um disilicato, né? Que a sílica é a porcelana, só que ele é um material muito resistente. Então, eu devolvo para o paciente a funcionabilidade da mastigação e a estética também, juntamente. O que as pessoas podem fazer no dia a dia para evitar o escurecimento dos dentes, né? Ninguém está falando em não tomar café, em não comer chocolate, enfim, mas quais são os cuidados básicos quando você toma café e come chocolate ou ingere alimentos que pigmentam demais? Esse cuidado é tomar uma água, como a pessoa está tomando um vinho tinto. É interessante ir tomando o vinho tinto e água depois, para ir também, além de diluir o álcool, diluir o corante também, né? Ou depois de um cafezinho tomar um pouquinho de água, tanto que nas cafeterias eles dão até o copinho de água, né? Você pode utilizar antes, eles falam que é para melhorar as papilas gustativas, mas toma depois do cafezinho, aí você tira o corante. Mas eu não aconselho os pacientes a restringir esses hábitos ou esses prazeres que a gente tem na vida, né? Como o café não deixa de ser um prazer, um vinho, continua. Se o dente voltar a escurecer, você faz um clareamento, uma revisão de ano em ano, uma noite só com clareamento dental, o dente volta novamente ao que foi feito logo após o clareamento que a gente faz em consultório, né? Nesse sentido, ninguém vai trocar o café pelo chá, nem o vinho tinto pelo vinho branco e nem o chocolate também pelo branco. Muito bem, doutora Aônio. Bom, olha, faltando 20 minutos para 1h da tarde, agora a gente segue por aqui. Programa Gente que Fala com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. A Raquel Andrade, doutora Raquel, vai falar agora sobre o seguinte: você acha mesmo que destoxificar, é isso mesmo, destoxificar o corpo é com suco verde? Olha, Destoxificação é um programa voltado para a saúde integrativa, com objetivo não só estético, mas de manter a boa saúde como um todo, bem-estar físico, mental e, como consequência, o resultado corporal com redução de pesos e medidas.
É um processo que dura 21 dias, promove uma reprogramação celular em todo o organismo através de uma mudança de hábitos alimentares, exercícios, exames laboratoriais, suplementos químicos e até procedimentos estéticos. Agora, então, doutora Raquel, vamos ao termo difícil, esse palavrão. O que é a detoxificação? Detoxificação nada mais é do que nós tirarmos toxinas de todos os órgãos, principalmente rim, fígado, intestino, vesícula biliar. Hoje em dia, a nossa alimentação ela está muito voltada a fast food, né? Alimentos rápidos, industrializados. Então, muitas pessoas deixam aí do que descascar, estão mais desembalando, né? E isso promove um processo inflamatório no nosso organismo. Então, um programa de detoxificação personalizado, a gente consegue fazer uma reprogramação celular. O que é isso? Mudar hábitos anteriores, né, das nossas células desde criança, por esses hábitos alimentares, a reprogramar com alimentos de verdade. Então, promover um processo de desinflamação no organismo é o que vai fazer toda a diferença aí nos tratamentos, né? A gente consegue desinflamar o organismo como um todo, isso vai ocorrer a eliminação de toxinas, de radicais livres e, consequentemente, uma melhor saúde para todo o organismo. O objetivo dessa detoxificação é nós repormos nutrientes ali para essas células. E aí, alimentos de verdade, suplementação, e tudo isso a gente consegue também analisar através de exames laboratoriais, né, para ver deficiências ali de vitaminas, B12, vitamina D, que muita gente tem a vitamina D muito baixa, e ela é um coadjuvante para todos os nossos hormônios, né, principalmente também quem luta muito com obesidade. Se você tiver com a vitamina D baixa, B12, magnésio, a gente não tem uma resposta ali desse organismo para trabalhar ao seu favor. Então, dentro da detoxificação, a gente consegue fazer subsídios para esse organismo responder, dando a ele subsídios para ele fazer menos toxicidade dentro do organismo, repor esses alimentos, esses minerais que estão faltando, né, que geralmente a gente tem uma deficiência, e a gente consegue fazer todo esse programa através de 21 dias de alimentos de verdade, de suplementação. Então, tratar o intestino também é crucial para que a gente tenha um resultado aí eficaz. Nós sabemos que o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, e ali a gente tem as bactérias, tanto gram-negativas quanto gram-positivas. O objetivo ali é a gente aumentar essas grãs positivas, diminuindo as gram-negativas, para que a gente consiga dar subsídio para esse organismo responder. Então, ter uma absorção melhor dos nutrientes, tudo isso vai interferir dentro do nosso resultado. Aumentar a essas cepas, né, de gram-positivas maiores dentro do intestino, faz com que o nosso intestino seja mais saudável e você também consiga essa desinflamação, né, do organismo como um todo, e também dar subsídio para esse corpo responder a tratamentos estéticos também, como emagrecimento, redução de gordura localizada. Muita gente tem dificuldade, né, intestinal, constipação, isso também se dá por alimentos que você também ingere. Então, a diminuição do açúcar, que é ele inflama demais o nosso organismo, e eles também aumentam as gram-negativas do intestino. Então, para a gente conseguir fazer essa diminuição, a gente tem que diminuir açúcar, carboidrato, que vira açúcar ali, para poder fazer esses subsídios e ter uma resposta melhor. Doutora Raquel, bom, a detoxificação, claro, ela vai entrar a partir de diagnóstico, né? Então, exames precisam ser feitos, né? Como é que você faz essa avaliação para saber qual é a verdadeira necessidade de cada paciente? Na realidade, a gente faz uma consulta, né? Nessa consulta eu tenho uma ficha de anamnese, onde eu pergunto ali todos, além de atividade física, peço para que traga os exames laboratoriais, e ali a gente vê hemoglobina, vê a insulina, vê a hemoglobina glicada, isso interfere, né, nos resultados. Então, diabetes, colesterol, tudo isso a gente faz avaliação, e através dessa análise laboratorial a gente vai fazer a suplementação adequada para cada indivíduo. Não tem uma receita de bolo, né, não é igual para todo mundo. O procedimento, ele pode sim ter um padrão,
mas a suplementação, ela vai de acordo com os exames laboratoriais que a gente acaba pedindo para o paciente, e aí ele traz recente, se não tiver, a gente pede os exames e ele volta com eles, para que a gente possa fazer essa avaliação. Então, eu dou subsídio para esse organismo, tanto via laboratorial, quanto também os nutracêuticos que a gente tem dentro da suplementação da detoxificação, que são vitaminas, aminoácidos, minerais, não são medicamentos, né? Os planos de saúde cobrem os procedimentos para esse trabalho? Infelizmente, não. Então, assim, tudo que é saúde integrativa, a estética, né, eles não cobrem, porém, exames laboratoriais, se a pessoa tem o convênio e tal, eles vão trazer o hemograma completo, vitaminas e tal, o convênio cobre, né, esses tipos de exames, mas o procedimento da saúde integrativa não é coberto por convênios, infelizmente, porque a gente está tratando a saúde, né? A estética, ela acaba sendo um plus ali. Você tem uma diminuição de peso, de medidas, mas o integrado à saúde como um todo é que é o foco dentro do procedimento da detoxificação. Bom, dura 21 dias todo esse processo, né, de detoxificação, e depois, o que acontece? Qual é o pulo do gato para a mudança de hábitos da pessoa? Porque se não houver a conscientização, ela vai estragar tudo que foi feito. É verdade. Isso não é uma dieta, tá? Geralmente a gente coloca assim, são 21 dias para a gente poder fazer essa mobilização celular. O que é isso? Com até 3 dias, a gente consegue mudar hábitos celulares. Então, as bactérias intestinais, por exemplo, com 3 dias, já param ali de pedir doce, que é o que alimenta ela. Então, aquela compulsão por doce, por alimentos carboidratos em alta concentração, você acaba diminuindo essa fissura, né? E aí, integralizando ali toda a alimentação saudável, você consegue dar subsídio para esse organismo responder a todo o tratamento. Então, são 21 dias ali que a gente tira realmente doce 100%, carboidrato vai diminuir, vai usar mais os complexos, e aí tem a proteína na fase 1, na fase 2 a gente retira, porque a gente sabe que proteína demora cerca ali de 48 horas para sair do trato intestinal, e eu preciso fazer essa limpeza. Fazendo toda essa programação, a pessoa ela não vai mais ter essa necessidade de alimentos como ela tinha antes, porque a gente fez essa reprogramação celular. Então, a célula acaba não pedindo mais alimentos que estavam acostumados a pedir anteriormente. Então, você começa a ter esse projeto de vida saudável. Não é dieta, porque ninguém vive de dieta, mas você conseguir fazer com que os seus hábitos anteriores, ninguém vai deixar de comer pizza, de comer um bolo, de comer um doce, mas isso não pode ser fazer regra durante a semana inteira. Então, com essas mudanças, você colocando alimentação saudável durante a semana toda, no final de semana vai lá e come um doce, uma pizza, tem uma vida social, isso não vai estragar todo o seu processo, mas desde que você não faça disso virar mais o hábito que você tinha anteriormente. Então, essa reprogramação, as nossas células acabam não pedindo mais esses tipos de alimento. Quem faz o programa vê que também não consegue voltar a comer quantidades exacerbadas que comia antes, porque a gente modula todo o nosso sistema. Então, muitas das vezes, o nosso organismo ele precisa de muitos nutrientes que a gente tem falta. E aí ele vai estar na fibra da fruta, ele vai estar nos alimentos de verdade, né? Que vão trazer esses subsídios para o organismo. Então, a gente fazendo essa mudança de hábito, automaticamente o seu organismo vai responder. E aí você não vai mais ter aquela necessidade de colocar alimentos tão industrializados ou doces e tudo mais dentro de uma dieta diária, porque você já tem essa coligação durante todo o seu processo. Olha só, gente, 11 minutos para 1h da tarde, interação legal aqui da nossa audiência com vocês todos, e temos perguntas aqui, uma para cada um. Eu vou começar com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, a Juliana Rocha está no YouTube e pergunta quais são as recomendações que você daria para quem vai se mudar para um imóvel novo, principalmente para quem tem rinite. Perfeito, agradeço, Juliana, pela pergunta. Então, vamos lá, quais são as orientações? Primeiro, procure saber quais são as condições desse imóvel, entendeu? Se ele tem janela, que é arejado, se baixa ventilação nesse imóvel ou não. Veja as condições da parede, será que tem mofos nessa casa? Será que nas paredes já tem infiltrações que possam piorar a sua rinite?
Veja como é que vai ser a parte da ventilação, se você vai fazer uso, se vai ser necessário, né, o uso de ventiladores ou ar-condicionados, se já tiver esses utensílios, que veja como está o grau de limpeza desses aparelhos, certo? Veja também as condições de limpeza. Então, quem tem rinite alérgica, o ideal é que a gente não varra a casa, passe pano úmido, use aspiradores com filtros especiais, certo? E o jogo de cama? Já que está se mudando, olha o jogo de cama daquele colchão do travesseiro. O ideal é que sejam colchões e travesseiros mais novos e que se troque pelo menos uma vez por semana o jogo de cama. Essas medidas são medidas de controle ambiental que ajudam a amenizar os sintomas de quem tem rinite alérgica. Muito bem, respondida aqui então a questão da Juliana Rocha, quem pergunta também é o Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Obrigado, Jaime, aqui sempre, pela presença sua. Silvia, ele quer saber, diz assim, por curiosidade, gestão de saúde já é uma matéria específica nas universidades? Então, existe no contexto aí da administração, né? Eu fiz a formação em administração, e aí existe diversas especializações, né? Em muitas instituições de ensino superior, existe pós-graduações, especializações nesse ramo de gestão hospitalar, administração hospitalar. E também existe um curso tecnólogo de gestão hospitalar. É uma graduação também, que é do ramo de gestão e negócios. Então, é um curso mais condensado, com foco apenas em gestão hospitalar, que tem aí em média de 2 anos. Eu optei pelo modo mais convencional e tradicional, fiz a administração em formação de graduação e depois parti para uma especialização em gestão hospitalar. Obrigada pela pergunta, espero ter respondido. Que bom que tem pessoas interessadas no ramo, né? O seu Jaime aqui sempre com a gente, participando todos os dias, sempre fazendo perguntas muito inteligentes e essas curiosidades aí que ele, por exemplo, essa que ele apontou agora. Obrigado aqui, Jaime, pela presença sempre com a gente. Doutora Ônio, Rodrigo Monteiro está no Facebook. Quais são os riscos de um tratamento de um canal mal feito ou dele ser interrompido? Isso é ruim, hein? É péssimo. O canal eu faço a comparação com a limpeza de um copo. Hoje nós temos a tecnologia, rotatórios, então esse canal ele tem que ser super bem feita a asepsia dele para não ficar bactéria nenhuma lá. A partir do momento que fica uma bactéria nesse canal que foi feito, ela vai causar uma infecção a nível ósseo em volta do ápice da raiz. Então, procurem sempre um profissional de excelência para fazer o tratamento endodôntico, que os problemas endodônticos posteriores a gente só vê depois de 3 ou 4 anos que começa a aparecer essa sintomatologia. Então, o canal tem que ser sempre bem feito. Inclusive, até hoje é utilizado a ozonioterapia também, quando é feito o tratamento de canal, para fazer essa asepsia total nessa endodontia, né? E o risco da endocardite, né? Daquela bactéria entrar pela corrente e parar no coração, né? E parar no coração e outros problemas maiores. Pode causar até uma septicemia, uma infecção. Então, procure um bom profissional. Às vezes, o preço, se está muito em conta, que nenhuma lima de rotatória, é bem alto o preço. Ela só pode ser utilizada uma vez para fazer o tratamento de canal. E tem que ser descartada depois. Legal. Obrigado, doutora Ônio. A pergunta aqui para Raquel. Doutora Raquel, a Érica Lopes está no Instagram. Olha que interessante. Ela toca numa ferida da modernidade aqui. Ela quer saber se é possível melhorar os hábitos alimentares mesmo sem ter tempo para cozinhar. Sim. Na realidade, às vezes as pessoas acham que é difícil, né, você ter uma vida saudável, porque a gente é muito desse negócio de fast food. Mas dá para... Eu sou prova viva disso e meus pacientes também. O que eu sugiro?
um domingo, à tarde, um sábado à tarde, que a pessoa tem uma disponibilidade ali maior, de tirar 1, 2 horinhas ali, para você mesma fazer as suas próprias marmitas e congelar. Ai, Raquel, vai congelar? Fica ruim para a semana? Não fica, porque todos esses alimentos que são saudáveis, eles dão bom congelamento, e aí não fica com aquele gosto de comida requentada, né? Então, uma das dicas que a gente dá para o paciente é fazer as marmitas da semana toda, e ali você vai descongelando, ou tira da noite e coloca na geladeira no dia, para poder fazer esse descongelamento durante toda a noite, e dá para você ter alimento saudável ali, para que você tenha esse processo de detoxificação e de uma nutrição alimentar. Ah, não tenho como fazer as marmitas. Geralmente se come na rua, né, alguma coisa do tipo, procurar por restaurantes que tem aquilo, e aí você consegue selecionar os tipos de alimento que você vai colocar ali no prato. Então, isso são algumas dicas que a gente dá para as pessoas, para que elas consigam aí ter uma nutrição saudável. É mito que essa história de alimento congelado perde os seus nutrientes no congelamento, no descongelamento, no esquentamento posterior? Não, é mito. Se você colocar ali alguns tipos, por exemplo, não ferver demais, estar al dente o tipo de alimento, você não perde todos os nutrientes nutricionais ali dele. Então, você consegue fazer essa absorção, né? Claro que não vai ser rico em 100% do nutriente, como que é um feito na hora e você está se alimentando ali naquele momento. Mas você cozinhá-lo, não derreter, né? Deixar muito molinho, qualquer legumes, verduras e tudo mais, você consegue manter esses nutrientes, e aí você consegue comer saudável normalmente. Quase no final o tempo do programa Gente que Fala de hoje, então vamos às despedidas de cada um. A doutora Raquel toca a palavra, suas despedidas bem rapidinho, e seus canais também, doutora Raquel. Agradeço por estar aqui, qualquer dúvida estou à disposição. Meu Instagram é @doutora Raquel Andrade e o site www.esteticaraquelandrade.com.br. Doutora Gabriela, sua despedida e seus canais também, por gentileza. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Mauro. Eu peço para vocês seguirem meu Instagram, é @doutora Gabriela Mello, alergoimuno, e o Instagram da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é asbai.alergia. Agora a despedida da Silvia Herrans. Silvia, a sua mensagem final e os seus canais também. Muito obrigada pela presença. De fato, estamos aqui vibrando pela inauguração do Centro de Diagnóstico de Imagem. Foi muito pertinente o convite de estar aqui. E o convite para todos seguirem @INTS Brasil. Doutora Oni, sua despedida, sua mensagem. E seus canais. Os canais Dr_Aônio Vieira no Instagram, no Facebook Dr. Aônio Vieira e o site aonivieira.com.br. E um abraço para todos e sorria para a vida, que a vida sorrirá para você. Muito bem, faltando 2 minutos para 1h agora, a gente chega ao final dessa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento, então, pela presença de todos vocês aqui nos esclarecimentos de hoje. Quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutora Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Doutora Gabriela Mello, alergista, imunologista, ela é do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Doutora Raquel Andrade, biomédica, esteta e ozonioterapeuta, especialista em estética e saúde integrativa. E a Silvia Herrans, ela é administradora, especialista em gestão de saúde, diretora de unidades de saúde de Itaquaquecetuba, sob gestão do INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Programa Gente que Fala por aqui é sempre uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Programa Gente que Fala de volta amanhã pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. O Lucas Neto está chegando agora na 365 com um programa O Melhor para a Melhor Idade, para alegrar aí o seu início de tarde. Muita informação no programa do Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau e até lá.